Olá, tudo bem? Bom, confesso a vocês que estou numa certa crise, porque vi uns vídeos que a Raquel me mandou, fiquei irritado porque me traz uma imagem de atraso tão grande com respeito às argumentações usadas nesse país eco aí, que sinceramente me fazem ficar bastante irritado. Um livro sobre Gramsci e outro, aliás, um vídeo sobre Gramsci e outro sobre a disputa que o movimento negro faz na universidade. Né? Bom, mas ao mesmo tempo eu vi um vídeo do qual eu participei do Gerald Thomas em 2006, na peça Asfaltaram o Beijo. A peça é bem pouco coesa, né? É bastante improvisada. E a minha entrada ocorreu em função disso, né? O Gerald ele não tinha textos e pediu para fazer um que ficou o texto fugindo. Só que ao mesmo tempo eu gostaria agora de justificar para vocês um áudio que eu fiz antes que diz respeito a por que as peças, né? Ou seja, eu disse para vocês, para fazer uma peça, você precisa ter um motivo, né? Assim como se você for fazer um livro ou for fazer um filme. Por que esse filme? Por que esse livro? Por que essa peça? Isso é importante? Claro, é importante. Nós somos seres históricos. Nós vivemos um momento histórico. Quer dizer que eu vou fazer qualquer merda por fazer simplesmente? Ou seja, eu não estou conectado, não sei o que está acontecendo, eu não sei em que sociedade eu vivo, qual é o tipo de razão a que eu obedeço, quais são os interesses econômicos, onde eu moro. Não, eu sei. Então, e agora eu vou justificar brevemente o porquê de cada peça, tá? Porque eu estou propondo um festival de 5, né? É uma mostra de 5 peças. A primeira peça é justamente aquela peça Mas Ainda Há Uma Chance, com o monólogo da Débora, que é um monólogo de um diálogo, né? De uma pessoa que não gosta de uma outra. É, a segunda é o puteiro e a terceira é uma peça que fala a respeito das coisas e do fato de que em relação à dor o teatro não pode fazer nada, a palavra não pode fazer nada. Por que essa peça? Bom, primeiro, o primeiro diálogo monólogo é em função do não reconhecimento das autoridades de uma pessoa. Né? Claro, são dois personagens, só que está numa mesma pessoa. É uma pessoa que não gosta de si, ou seja, é a divisão do sujeito. Nós temos um sujeito hoje, tem gente que diz que não existe mais sujeito, como eu já disse para vocês. O Bruno Latour. Eu estou discutindo ali no caso de uma pessoa que não se reconhece nela mesma. O segundo, o puteiro, é uma discussão a respeito do reconhecimento. Que chegam duas pessoas que estão numa situação específica, que são o cliente e a prostituta, e o cara faz um monólogo bêbado, ou seja, fora de si, discutindo a relação dele com alguma pessoa que se foi. Não se sabe se ele matou, não se sabe se ela foi embora, mas ele não consegue lidar com isso, ele precisa lidar com psicotrópico, com o álcool, para ele poder jogar isso para fora. E aí, num determinado momento, ele busca justificar o momento, que é o momento atual, que seria sido a transa que ele tenha tido com a Pri, com a prostituta que fez a Pri, a Priscila. E a Priscila é uma espécie de prostituta já sem era nem beira, sem esperança de vida, e que está esperando, digamos, a chance para poder se vingar, digamos, de uma sociedade que não lhe deu nada. E eles se tocam por meio de olhar. Naquele momento, é o momento do reconhecimento. Por que o reconhecimento? Porque nós vivemos numa sociedade cindida, em que temos uma determinada classe, um determinado tipo de pessoa, que tem um determinado tipo de valores, tipo os valores do sucesso, os valores da, digamos, da beleza, né? Os valores da bunda bem feita, os valores da trepada bem feita, do pênis grande, da puta gozada, do carro grande, do carro bonito, da riqueza, de ficar em casa numa churrasqueira rindo, adoidado, tal, esse tipo de pessoa. E uma determinada classe social, que é um monte de gente, principalmente na China, que
começaram a fazer parte dessa sociedade, né? Que essas pessoas ficam buscando um lugar, né, nela. E que podem ter os mesmos valores que essa primeira classe. Só que essas pessoas, que aqui são classificadas da direita e da esquerda, respectivamente, elas estão cada vez mais não se reconhecendo em si. E ali o que tem na cena puteiro? Tem o cliente, que seria a direita, que está com um problema pessoal, né? E que está em crise e tal, está com um psicotrópico, saindo da realidade, e tem a puta, que, digamos, tem uma realidade que ela já não tem mais, né? Porque ela não tem praticamente vida, ela considera que está morta, os seus ideais já se foram, e ela busca vingança, né? E aí, num determinado momento, eles se olham e se tocam. Bom, esse é o reconhecimento. E ele como se dá por via da dor. E depois, no monólogo da Débora, no monólogo das coisas, fala-se do ser humano em relação às coisas, né? Que as coisas parecem que ditam a norma, né? Tipo, eu preciso ter um carro para ser algo, eu preciso ter um vestido para ser alguma coisa, eu preciso ter um pênis grande e gozar bem para me sentir homem, eu preciso comer um cu para me sentir satisfeito, eu preciso que a garota chupe meu pau e engula tudo para eu me sentir uma pessoa satisfeita, né? Para eu sentir um homem realizado, digamos, um cara com, né? Com, né? Com imagem, né? Um cara gostoso, um cara que as pessoas reconhecem. Esse cara é um cara legal, né? Só que esse monólogo ele se dá numa pessoa que não vê razão naquilo lá e que no final ele assume uma espécie de descrença com respeito ao poder da palavra nisso tudo. E aí no final eles abrem a portinhola e dizem: bom, o que podem as palavras diante da dor? Nada. Bom, o que podem as palavras do teatro diante da dor? Nada. E aí se abre a porta e faz as pessoas saírem. Vejam, o que a gente pode nessa brincadeira toda? Nada. Então, tudo isso aqui é uma ilusão criada num esquema ultra realista, né? Que é o puteiro, com as pessoas lá, que eu vou... Talvez eu tenha que até pegar umas putas para colocar lá, porque vai ter gente que vai querer enfiar a mão no corpo de alguém. Não vou colocar vocês para serem a bunda lá para o cara enfiar a sua mão. Mas a pessoa vai sair e vai ver a realidade. Por que isso tem a ver? Porque tem a questão, primeiro, da cisão do ser humano, primeiro, depois da cisão social e depois da cisão entre as coisas e o ser humano, né? E as coisas e a arte, né? Só que a pessoa entrou e viu uma peça de arte, né? Uma peça teatral, né? E ela vê e se diz a mensagem: olha, a gente não pode nada, não. Vai lá para a realidade, pronto. Bom, isso é com respeito a Mas Ainda Uma Chance, a peça que envolve os dois monólogos e o puteiro. Só que não tenho falado com a Débora, não sei como é que ela tá, não sei se ela tá confusa, não sei o que tá rolando, entendeu? Mas vamos ver o que vai estar rolando. Depois, na segunda parte, tem a peça que é Mas é hostil o mundo que nos espera. Eu não lembro muito bem de tudo que compõe essa peça, mas eu sei que ela termina com uma espécie de coisificação do ser humano, né? Ele fica dividido em um monte de personagens que não têm existência, né? E eles falam a respeito das pessoas como se fossem pessoas estranhas, né? Que elas vivessem, elas não, né? Eu sei que começa com uma peça, a primeira peça que eu fiz, que eu me jogava num teatro lá na Vila Madalena, em que eu tentava reconhecer a mim mesmo enquanto corpo, né? Ou seja, em toda a peça há uma espécie de reconhecimento do ser humano, ou seja, o que ele é, né? Em que ele se reconhece, o que ele se torna. É uma peça já mais, digamos, existencialista, em que a pessoa já meio que abandonando, mas tendo algumas condições que dizem respeito à existência e à filosofia, ela tenta chegar a uma conclusão quanto a si mesma e não consegue. No final, a gente tem uma espécie de noção de ser humano que não tem nada a ver com aquilo que seja costumeiramente entendido como uma pessoa durante si mesma, né? O que existem são personagens que não têm existência, tipo a mulher que carrega a placa, o skatista que cai, o bêbado que está na rua, e eles falam de personagens que existem, que não são eles, né? Bom, a terceira é a família. A família diz respeito à sociedade chilena. As cenas são cenas
parciais, cenas de duplas ou de trios, que já foram encenadas no Clube Noir e que vão ser juntas numa peça que fala da família. O que é a família? Família é a minha família no Chile, a família latino-americana, que é uma família cujos valores estão destruídos, uma família que só fica pensando no aproveitamento do outro enquanto valor imediato, primos que ficam subsistindo da grana dos meus tios, gente que perde tudo e que vira uma pessoa que comeu umas francesas, mas que agora fica morando numa casinha pequenininha porque ele não vê nada na vida, a não ser essa existência medíocre. Ou primas minhas que só ficam esperando aproveitar os parentes que moram em outros países para eles ficarem viajando. Ou primos que não reconhecem a própria cara, tipo, eles têm a cara de índios, mas eles não reconhecem que eles são índios e eles criticam os índios. Ou primas de outra forma que ficam falando de primos que estão no Brasil, no caso nós, que ficam dizendo como ficam sentidas de situações nas quais elas não ficam sentidas. Então é uma peça mais de ordem social, sociológica, que fica traçando um perfil bem ácido de pessoas que eu conheço, que eu conheci e que eu não prezo. É uma espécie de chute na bunda do Chile e falar assim, olha bicho, eu não prezo vocês, eu prefiro essas pessoas que estão aqui se batendo e que falam um monte de coisa hipócrita, ou mesmo um monte de coisa ridícula, ou mesmo que são ignorantes e que não sabem o que falam, a vocês que sabem exatamente o que estão fazendo, mas que vocês não admitem que vocês são hipócritas. Então é uma espécie de chute na bunda numa sociedade que eu abandonei. Eu abandonei mesmo, tá? Não sou chileno, sou brasileiro. Embora muita gente não reconheça, né? Fala, você é chileno, o que me irrita profundamente, né? Em quarto lugar tem a peça da Renata Sayuri, que chama-se Extração, que é o quê? É um texto que não foi feito para teatro, que envolve a relação de uma moça com um cara e que expressa claramente uma espécie de tentativa de relação entre os dois, de amor, e uma espécie de final em que as coisas acabam e que não existe o lamento, ou seja, as coisas acabam e acabam meio que por acontecer, né? E eu tô querendo fazer uma montagem tipo Alvinha, uma coisa mais beckettiana, com personagens mais separados, usando gente da plateia, usando gente de ensaio aberto, para a gente poder fazer uma leitura, uma coisa bem literária, bem fora, digamos, daquilo que possa ser considerado teatral. E aí eu quero trabalhar com luz e com som. Por que isso tem a ver? Porque eu acho que há uma espécie de desvalorização da palavra, embora tenha muita gente, ou bastante gente que esteja fazendo sites de literatura, que defenda, que fica fazendo poesia, ou mesmo o Eduardo Lacerda, que lança livros lá na Patuá, mas eu vejo que aquilo lá não tem a menor relevância em geral, as pessoas não dão muito valor, e se você fala de poesia, acham uma bosta, né? E a grande verdade é que é uma bosta porque não tem entrada de mercado quase nenhuma, ninguém valoriza, ninguém fala certo, ninguém quer falar certo, ninguém quer falar errado, a verdade é que ninguém quer falar nem ouvir. Todo mundo só quer ali ficar falando um monte de opinião idiota que não tem nada a ver com a realidade, que só fica meio que fazendo um prisma muito pessoal de alguma coisa que é a pessoa, para a qual a pessoa sinceramente não dá a menor importância. Então, diante dessa situação, eu estou colocando uma coisa lírica em que as pessoas vão se esforçar em fazer umas acepções diferentes da palavra para valorizar a palavra, né? É uma espécie de luta nesse sentido. E o quarto é uma cena realista, uma peça realista do Sérgio Mello, Temporada de Caça, que está falando de uma situação em que um cara faz uma aposta e aposta em engravidar ou transar com uma mulher que é torta, aliás, uma mulher que é manca, né, uma garota. E essa garota entra no esquema e acaba criando uma crise familiar com base nessa ilusão do cara, que o cara quer casar com ela, na verdade o cara estava fazendo uma aposta. É uma peça mais suburbana, na qual eu vou tentar trabalhar a questão mais realista de fazer uma peça bem montada e que tem a ver com uma espécie de consequência dessa posição mais do Nelson Rodrigues, do nosso negócio meio suburbano. E aí essa não tem muita atualidade não, eu não vejo que tem muita atualidade, porque eu sinceramente já estou começando a colocar questionamentos quanto à atualidade desse tipo de coisa, né? Desse tipo de trama. Mas o Sérgio Mello é um cara que está sendo pouco encenado, ele é relativamente pouco conhecido, embora ele seja bom, mas não tão bom quanto eu acho,
tá? Quanto eu possa achar, né? Ou alguém possa achar. Mas o cara tem uma dramaturgia bem feitinha e ele fez já há um bom tempo, um cara jovem e um cara que pode fazer algumas coisas mais legais, né? Mesmo ele tá fazendo coisas legais. É um cara legal. É isso, então, tudo isso para dizer para vocês que eu não estou fazendo essas peças por fazer. Essas peças elas têm um sentido, elas têm uma proposta, elas têm um lugar para ir, entendeu? Não é simplesmente porque, eu resolvi fazer porque o cara é meu amigo. Não é isso, tá bom? Talvez isso valha um pouco para a peça do Sérgio Mello, mas da Renata Sayuri, ou mesmo as minhas, não tem nada a ver, tá bom? Ok? Só para dizer para vocês que é necessário localizar a peça, é necessário saber para que ela existe, por que ela tem que ser feita naquele momento.